Você conhece a Zona Sul, ex-torcida dos fanáticos, que se denomina hoje Os Palhaços? Pois bem, no vídeo de hoje do canal Cancheiro nós vamos te apresentar este grupo de torcedores que tem se tornado e se aproximado de ser cada vez mais uma torcida organizada e que age um pouco de forma diferente das demais torcidas do clube. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem aqui acompanhando mais uma vez o nosso canal. Estamos com a meta de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Estamos próximos dos 25 mil, então seria metade disso no metade do ano. E só vocês podem nos ajudar com essa meta. Você que está chegando agora, se inscreva no canal. Você que assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, por favor, né, gente? Também se inscreva para a gente continuar crescendo. Tem também a chave Pix do canal que você pode ajudar aqui. Tudo que entra nessa chave Pix a gente coloca no canal para melhorar cada vez mais a nossa estrutura e ter uma recompensa desta revista digital de torcidas que fala para vocês. Só vocês podem nos ajudar nesse crescimento. Bom, gente, vamos falar hoje então a respeito do Os Palhaços, que é o bonde da Zona Sul, ex-torcida Os Fanáticos. E eu digo ex, gente, porque houve um racha na própria Zona Sul que gerou este termo, que gerou criar este termo dos palhaços. A Zona Sul que hoje é comandada por Ivan, até não tem o sobrenome do líder dessa parte da torcida, que tem como mascote Os Palhaços e por isso adotou este nome, esse codinome de Os Palhaços, é conhecido como Os Palhaços, justamente para divergir da atual Zona Sul dos Fanáticos. Então a Zona Sul dos Fanáticos seguiu, foi justamente este racha que derivou na própria zona e que fez acontecer, que fez ocorrer a criação dos Palhaços. É muito semelhante, gente, com os outros grupos de torcedores que tem em outros clubes, como o bonde do Braço Fino no Santos, como o Sobra Nada no Fluminense, Bate-Anda lá no Rio também. Então, esses grupos de torcedores que priorizam apoiar o clube, mas que tem sim como uma das principais situações defender o próprio grupo, seja contra rivais da ex-torcida, porque normalmente é uma dissidência junto com a torcida, como também dos próprios torcedores. Como vocês estão vendo na tela aí, vários recortes de momentos que este grupo, denominado Os Palhaços, já foi em confronto, entrou em conflito com os fanáticos propriamente dito do Atlético Paranaense. Então é uma dissidência da torcida, não são mais considerados os fanáticos e principalmente há uma rivalidade com a atual Zona Sul dos Fanáticos. Mesmo assim, também enfrenta torcedores rivais, como por exemplo, já enfrentou a Mancha Verde de Curitiba, já enfrentou a Império Alviverde em diversos momentos, não deixa de ser como principal alvo os rivais dos próprios torcedores dos fanáticos. Mas, como existe essa rivalidade de torcedores do mesmo clube por conta de dissidência, por conta de divergência e principalmente por conta de rachas, denominando interesses, briga de ego, que é o que geralmente causa este racha, hoje os Palhaços são praticamente o que foi, e ainda é, de certa forma, os ultras do Atlético Paranaense. A diferença é que os ultras não eram da Zona Sul. E os Palhaços, justamente por ter este mascote histórico da Zona Sul, se tornaram este grupo de torcedores que fica bem distante dos fanáticos dentro da Arena da Baixada e que tem como prioridade se reunir, apoiar o Atlético, mas também ter um pouco de visão sobre essas questões de confusões. Porque normalmente quando esses bondes se criam, gente, eles criam para dar uma resposta para a própria torcida, que é a maioridade de torcedores, a maior parte de torcedores do clube. Como é, por exemplo, a BPF com a Jovem do Santos, como é, por exemplo, Sobra Nada, que é um pouco diferente, não tem tanto racha com a Young Flu, mas neste caso há sim um grande racha da Zona Sul, dos Fanáticos, com a Zona Sul, que se considera a verdadeira Zona Sul de torcedores do Atlético Paranaense, que são os Palhaços. Este grupo ele existe desde 1993, eles utilizam este ano de 1993, na verdade, como o início da existência, mas o fato é que quem começou a existir em 1993 foi a própria Zona Sul dos Fanáticos. E aí, a partir disso, esses torcedores que hoje se consideram os verdadeiros, também usam o ano de 1993 como o ano da criação. Respondendo, gente, o tema de pergunta do vídeo, a thumb do vídeo, hoje pode se chamar quase que como uma organizada, porque já tem CNPJ. E dentro da avaliação das autoridades, tendo CNPJ, tu é considerado uma instituição e começará a ser cobrada como torcida.
Hoje os fanáticos do Atlético estão punidos, sabe-se lá quando vão voltar, foi uma punição bem forte para a torcida do Atlético, e de certa forma também os palhaços acabam sendo punidos de certa forma também e herdando essa punição, herdando essa divergência junto a principalmente aos diretores do Atlético, que vivem um racha muito grande com as organizadas há muito tempo, como também as autoridades do Paraná, que deram um fim nos fanáticos atualmente, pelo menos na acepção da palavra, pelo menos na parte literal de vivência, porque na prática a maioria das pessoas seguem lá, né, gente? Os caras não podem usar vestimenta, não pode mais ter bateria, não pode mais ter todas essas situações de torcida, mas os elementos seguem lá, o que é uma medida que assassina a arquibancada no futebol e que joga ainda mais pressão para esses torcedores que pensam: o que vamos fazer agora que fomos punidos? Que é o que vive a realidade dos fanáticos hoje. A Zona Sul do Atlético, dos fanáticos, já foi muito forte. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de vídeos que me agradaram quando eu comecei a me atualizar, a acompanhar essa cena das torcidas. É um vídeo muito forte da antiga Zona Sul, que se uniu até com a Zona Leste, neste vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então confiram, esta é a Zona Sul unida, quando a Zona Sul não tinha esse racha dos fanáticos. Espera aí, vou gravar. Isso é importante mostrar, gente, porque às vezes é uma autorreflexão para os próprios torcedores. Serve como reflexão e pode gerar uma autorreflexão. Porque esses rachas, normalmente, eles acontecem e acaba divergindo muito a torcida, gente. E o dia a dia é afetado. E principalmente a própria Zona Sul foi afetada. Os caras tinham talvez o maior grupo de torcedores dos fanáticos e isso ocorreu um racha que hoje gerou os palhaços e que brigam quase que rotineiramente com a própria torcida dos fanáticos. Acho que deu para responder, de certa forma, gente, o que significa este grupo de torcedores. Eles não vão para a arquibancada para cantar, para fazer festa com instrumentos, não levam bandeiras, apesar de ter a faixa, apesar de ter as suas identificações. É muito diferente dos 90 minutos de uma torcida organizada. É um grupo de torcedores que se reúne e que tem como ideal apoiar o Atlético, mas principalmente defender o nome do próprio grupo e ficar esperto quanto a isso. Porque quando acontece esse tipo de situação, gente, não apenas o maior rival ou as rivais tradicionais passam a ser rival. Tem que ficar de olho aberto com a torcida do próprio clube e isso, de certa forma, para mim, é lamentável. O que aconteceu esse racha, gente? Justamente, é muito difícil explicar exatamente como que foi, como que se deu essa situação. O fato é que durante a pandemia isso ficou muito mais elástico e pós-pandemia a guerra estancou e hoje os palhaços se tornaram praticamente os rivais, um dos rivais da própria torcida, da principal torcida do mesmo clube. Mas não deixa de ser algo a se apresentar para vocês. Zona Sul, 1993, apelidados de Os Palhaços por conta do histórico mascote da zona da torcida, uma divergência muito grande dentro dos fanáticos, que afeta não apenas na Zona Sul da torcida, mas também em toda ela, porque os confrontos que ocorreram foram totalmente com a torcida rubro-negra. Bem básico para vocês, gente, que se apresentam como esses torcedores. É sim, dá para se chamar quase de torcida organizada, mas ainda não, porque não tem um grande número de torcedores, mas na parte literal, na parte documental, já se organiza para isso, porque tem CNPJ e porque é cobrado pelas autoridades da mesma forma. Gostaria da opinião de vocês, se vocês consideram que Sobra Nada, BPF, Batiana são consideradas já torcidas ou apenas grupos de torcedores, sabe-se lá definir qual exatamente o grande objetivo, porque cada uma tem a sua história e o seu contexto, e aqui não cabe a gente julgar e sim apresentar para vocês os fatos. Grande abraço a todos, valeu, gente, muito obrigado por acompanharem mais uma vez. Torcedores do Atlético, um grande abraço, torcedores de outros clubes também. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse vídeo, se faltou falar alguma coisa. Valeu e tchau!